Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa que debate temas atuais, relevantes, de interesse público e em debate nas mídias sociais. Hoje nós vamos falar sobre o narcisismo e essa grande admiração pela própria imagem que muitas pessoas têm transmitido em sua vida virtual, né? Naquela vida postada nas redes sociais. Para falar com a gente sobre esse assunto, eu convido a psicóloga, coordenadora do curso de psicologia da Faculdade Insted, Avani Cardoso Leal. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, estou muito honrada com esse convite, e é um tema muito relevante, principalmente nos dias atuais, né? Com tanta mídia social, com tanto apelo para o uso da nossa imagem, né? Pois é, e a gente começa, professora, falando sobre a questão da mitologia grega, que trouxe a história de Narciso, né? Que era um ser muito belo, e ele ficava hipnotizado com a própria imagem. E nós estamos vivendo um resgate disso tudo, até porque as mídias sociais trouxeram, né, para o mundo todo o debate novamente, estudos a respeito de como as pessoas estão se comportando. E é uma realidade, né? Com certeza. O mito de Narciso, né? Ele era tão belo e enamorou-se de si mesmo, a ponto de se afogar no lago de tanto admirar a própria imagem, né? E ali nasceu uma flor que seria o narciso, a flor que a gente conhece como narciso. Esse mito dá origem a um termo que Freud vai usar, né, lá quando ele começa a descrever o psiquismo humano. Então ele diz que o narcisismo é aquele estado em que o bebê inicialmente acha que ele pode suprir todas as suas próprias necessidades e que ele e o mundo são uma coisa só. Então essa é a ideia do narcisismo primário para Freud, tá? E daí que hoje a gente tem um retorno a essa questão de promover a própria imagem, né? Que não tem o sentido do que Freud falou, porque a gente já é adulto, já deveria ter aberto mão disso e passado, né, para um outro grau de narcisismo, que a gente sabe que precisa do outro, né? Mas, assim, o apelo das mídias é muita questão do uso da imagem, a selfie, as fotos que a gente tira de si mesmo. Então, isso tudo nos leva muito a essa questão dessa afirmação da autoestima, né? Que é isso que muitas vezes a pessoa que tem o transtorno da personalidade tipo narcisista, que é muitas vezes o que falta para ela, né? A baixa estima pessoal, a falta de confiança e, portanto, a necessidade de se sentir sempre elogiado, grandioso em tudo que faz, tá? Então, tem o transtorno da personalidade narcisista, né? Quando essa necessidade de autoestima, de confirmação o tempo todo, ela é tão exacerbada que passa do limite do normal, né? Porque nas mídias a gente vê pessoas normais, né? Tentando se afirmar ou, assim, usando até as ferramentas como uma forma de gostar mais de si, né? Quando passa disso aí, a gente tem um transtorno. Desculpa te interromper. Não, então é justamente o que eu ia comentar, e em outros programas, outras edições aqui do nosso Perspectiva, a gente falou muito sobre essa questão dos filtros, né? E talvez essa autoaceitação, e aí você admirar muito uma imagem que é distorcida, né? Porque não é você que está ali. E eu queria saber também, com base em alguns estudos a respeito do narcisismo, se existe um perigo de manipulação do entorno, né? Porque falam muito que o narcisista tem o ego inflado. E ele precisa constantemente de pessoas que o elogiem, que achem que o que ele está fazendo é certo, tem essa necessidade de aprovação. Isso acontece também? Acontece bastante, porque a pessoa que tem esse transtorno, né, quando passa do limite do normal, todos nós temos um pouquinho de tudo, né? O duro é quando a gente tem muito de uma coisa só. Então, quando a pessoa tem o transtorno da personalidade tipo narcisista, ela manipula sim, porque ela tem necessidade de constante afirmação da sua grandiosidade e também ela precisa, muitas vezes, diminuir o outro para se sentir melhor, para se manter para manter o sentimento de superioridade, de grandiosidade. Então, pode haver manipulação, sim, pode haver uma série de comportamentos, né? Uma das características é a falta de empatia, mas é mais no sentido de impor sua vontade sobre a vontade do outro, de não enxergar a necessidade e a vontade do outro. Então, nas relações,
São pessoas que tendem a impor sua vontade o tempo todo, desconsiderando o outro, né? Então, a gente precisa também pensar nessa condição, sabe? De desconsideração do outro. E tem uma relação também a respeito de um estudo divulgado recentemente por psicólogos da Universidade de Nova York, é o NYU, que falam sobre essa questão da autoestima que você acabou de comentar, que na verdade os narcisistas eles têm autoestima baixa e acaba sendo inversamente proporcional ao próprio narcisismo, né? Seria um sentimento de inferioridade versus uma admiração exagerada da própria imagem. Isso não fica um pouco ambíguo, assim, para o nosso entendimento? É muito E paradoxal. até para as pessoas do entorno poderem identificar traços nos filhos, né? Enfim, para contribuir com essa questão da educação também. Com certeza. E assim, é extremamente paradoxal. Na medida em que a pessoa, ela se sente inferior, ela vai desenvolvendo um sentimento paralelo, compensatório de superioridade. E aí, esse sentimento de superioridade vai fazendo com que a pessoa sinta necessidade de confirmação. Justamente a grandiosidade é exatamente inversamente proporcional a autoestima baixa, tá? Porque então a pessoa precisa se sentir importante. Ela desenvolve esse sentimento que é uma forma de compensar como ela se sente de verdade, tá? Então é muito paradoxal mesmo e de difícil compreensão. E quanto mais a pessoa precisa manter para si mesma essa crença de superioridade, mais ela precisa que os outros fiquem elogiando e confirmando a sua beleza, a sua inteligência, a característica que ela elegeu, entre aspas, né, como característica principal aí da sua merecida admiração, né, porque a pessoa ela tem a convicção de que ela merece ser admirada e elogiada o tempo todo. Pois é, e a gente está identificando esses traços agora com as redes sociais e com as discussões que voltaram aí em evidência, muito claro em muitos adultos, mas agora falando um pouco sobre as crianças e os adolescentes que estão com essa personalidade em formação, como é que a gente pode contribuir, por exemplo, enquanto pai, enquanto mãe, né, enquanto educador, para conseguir desviar, né, esse jovem de trilhar um caminho que vá por um lado como esse? Então, uma das características, que nem eu falei, é a falta de empatia. Então, é importantíssimo a gente, enquanto mãe, pai, educador, professor, formar pessoas que tenham empatia, que tenham essa habilidade de se colocar no lugar do outro, de olhar para o outro, de ver as necessidades do outro, né? Uma outra questão a gente não tem que se comparar e nem comparar os filhos. Isso, na verdade, é uma máxima, né? Quando a gente compara, a gente vai instalando, às vezes, uma questão de insegurança. E essa insegurança pode ser associada à raiz desse transtorno, assim como características hereditárias, né, que são cogitadas como também possíveis fontes de etiologia para esse transtorno. Na verdade, a gente não sabe exatamente, mas uma forma de prevenir é aumentar a confiança dos nossos filhos neles mesmos, não comparando, elogiando de forma adequada e assertiva. Também a gente não pode elogiar a criança por coisas que ela não merece elogio, né? Porque senão também a gente vai criar necessidade de repetir esse padrão. Então é importante desenvolver essa habilidade da empatia, porque uma questão que é o individualismo, né, também pode favorecer outras dificuldades na vida da criança. Então é importante a gente lidar com essa questão do desenvolvimento do trabalho em grupo, dentro da família mesmo, né? E essa questão da empatia, são questões fundamentais hoje na criação dos nossos filhos, porque o mundo hoje é muito individualista. Então, é em casa que a gente tem que passar esses valores, né? E a competição gerada pelas mídias sociais, né? Quem é Sim, mais bonito, quem se apresenta melhor nas fotografias, não tem né? mais Quem like. fala melhor nos vídeos, e os jovens já crescendo nesse ambiente, num ambiente em que ele tem que mostrar que ele não é só melhor intelectualmente, mas que ele é melhor também em termos de aparência física. E Sim. aí os filtros, né? Como eu já comentei aqui no início da edição, trazendo uma imagem disforme do que é belo, daquilo que é real, né? Uhum. E Daquilo que é natural, né? Então a gente vê que são esses filtros, né? É uma forma da gente fazer a realidade ficar diferente.
Então, o natural, aquilo que é real e natural, está ficando cada vez mais longe, né? As pessoas precisam hoje cada vez mais de filtros, de artifícios, para poder ter mais like, para poder, né, se apresentar melhor. Então, eu vejo assim, os adolescentes, quando eles postam uma coisa, eles não postam porque eles gostaram, porque acharam legal, bonito, interessante. É porque eles pensaram, isso aqui vai me dar mais curtidas, né? Eu escuto esse relato no consultório às vezes, E essa né? necessidade de aprovação poderia estar atrelada ao narcisismo? Pode ser sim. É que para a gente considerar que a pessoa tem um transtorno narcisista, a gente tem que ter vários desses fatores concomitantes, né? Então, se a pessoa tem uma outra característica acentuada desse tipo, a gente fala que tem um traço narcisista, tá? Então, você pode ter adolescentes com traço narcisista que pode ou não se perpetuar no funcionamento da personalidade, né? Hum. Porque a gente vai amadurecendo e vai deixando alguns padrões de lado, até 21 anos, eu acho que a gente ainda deixa muitos padrões e adquire novos padrões de funcionamento. Depois disso, acho que fica mais estabilizado na personalidade, né? Então, a pessoa pode ter um traço narcisista, ou ela pode ter várias características, aí a gente considera que tem o transtorno narcisista da personalidade. E, por exemplo, a senhora deu o exemplo do consultório, né, desse dia a dia. É comum agora com as redes sociais que cada vez mais sejam identificados casos assim? Sim, é comum. Na verdade, isso sempre existiu, né? Os estudos falam que na população norte-americana, onde tem mais pesquisas, 6% aproximadamente da população tem transtorno narcisista da personalidade. É bastante gente, né? Muita gente. E eu acho que agora as mídias sociais, elas favorecem o surgimento de outras pessoas, né? De mais pessoas com essas características. Que nem eu falei, a etiologia, ela é bem desconhecida. Fala-se numa base hereditária importante, mas, pelo menos na minha concepção, mesmo aquilo que é hereditário é moldado pelo ambiente. Pode ser Uhum. abrandado, né? Ou pode ser superestimado dependendo da criação, do ambiente que você vive. Por exemplo, você tem duas crianças, estou inventando aqui, né? Duas crianças com igual possibilidade de desenvolver agressividade. Uma criada num ambiente super calmo e tranquilo, e a outra num ambiente de muita briga, de lutas físicas, né? Com certeza, essa segunda criança vai desenvolver mais esses traços ligados à agressividade, né? Enquanto que a criança criada num ambiente mais tranquilo e calmo, assertivo, talvez ela tenha até um abrandamento dessa característica inata, tá? Então, eu mesmo pensando na hereditariedade, eu particularmente acredito que o meio é super importante e fundamental no desenvolvimento da personalidade do sujeito, né? Então, a gente fala que a personalidade é formada por temperamento mais caráter. Temperamento seria tudo aquilo que vem pronto, né? E caráter é tudo aquilo que é formado, que é forjado na convivência com o outro. Então, por isso, eu acredito que o caráter tem um aspecto que se sobrepõe, né? Então, eu acredito muito que, dependendo da forma como a gente educa as pessoas, né? Como a gente vai criando as nossas crianças, eu acredito que isso faz muita diferença. E eu gostei muito, Avani, desse paralelo que você fez com a criação das crianças num ambiente calmo e num ambiente agressivo, porque as gerações agora, elas têm tido cada vez mais a ausência dos pais, né? Numa geração anterior, porque os pais realmente precisavam trabalhar mais, mãe e pai já no mercado de trabalho em tempo integral. Então essa criança ela não ficava tanto, né, em exposição assim nas redes sociais, mas tinha essa ausência e já nutria uma carência grande dentro dela, né, fazendo com que ela precisasse realmente buscar um espaço dentro de uma família e se sentindo, né, muito rejeitada, muito de lado. E agora, além de pai e mãe no mercado de trabalho, esses mesmos pais muito tempo online e talvez colocando para esses filhos essa sensação de perfeição que eles colocam nas próprias redes sociais e que os filhos tenham que ser espelho disso também, porque os Sim. filhos acabam tendo que, né, como um ser humano normal, ir para a escola,
né, ter os desafios da vida. Então, o filho tem que ser um bom aluno, porque essas notas acabam indo para a rede social. Ele tem que ser bonito, porque a foto dele também está na rede social. Então, os pais que já eram muito ocupados também querem se tornar modelos e fazer com que os filhos sejam modelos das redes sociais. Querem Então, transportar isso para os filhos, né? Essas necessidades pessoais impostas aos próprios filhos, né? Sem contar essa outra questão de que muitas vezes, né, que nem você falou, os pais estão ocupados nas redes sociais. Então, existe pouco tempo de convivência e, muitas vezes, baixa qualidade nessa convivência, né? Porque, além de querer impor esse padrão de perfeição, de beleza, né, física e intelectual, vamos dizer assim, porque essa exigência de que você tem que ir bem, né? Eu vejo muito isso, as mães competindo, nossa, meu filho é ótimo nisso, ótimo naquilo, né? Mas e no carinho, no afeto e na convivência, como é que ele é, né? E na capacidade de se colocar no lugar do outro, de ter empatia, de ser colaborativo num trabalho em equipe, como é que ele é, né? Então, a gente tem que atentar muito para essa questão comportamental. Não é só as notas, né, e a beleza física, mas também essa questão do comportamento, que nem eu falei, a capacidade de olhar para o outro, de ter compaixão, de ter empatia, são características fundamentais, muitas vezes deixadas de lado na criação, né? Então, esse tempo de qualidade... E esse exemplo, né, que vem do pai, que vem da mãe, e o carinho e a empatia, né, da própria família, eu acredito que a gente consiga ter um ser humano muito melhor, né, muito mais autoconfiante, já que a gente está falando de admiração da imagem, não só da imagem, mas da performance no mercado de trabalho, e desse ambiente doméstico que está tóxico também, porque as pessoas não têm mais tempo umas para as outras, ficam muito tempo online, e é difícil, e falando assim, muito plenamente, tranquilamente, que é difícil que uma criança cresça e desenvolva empatia pelo próximo sendo educado dessa forma. Com certeza. Impossível. Com certeza, né? Porque a gente molda as pessoas de acordo com o nosso modelo e exemplo. Então, se a gente quer influenciar alguém, não adianta falar, a gente tem que fazer, né? E a pessoa tem que acompanhar. Isso vale para pai, para mãe, para líder. Se você quer influenciar o comportamento de alguém, faça. Demonstre fazendo e não falando, né? Então, assim, essa máxima, né, de que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Não existe. Então, a gente só consegue influenciar fazendo. E isso é muito importante, né? A gente precisa se atentar a isso, certo? E esse tempo de qualidade com os filhos também é fundamental, né? Tem que ter um momento para todo mundo estar junto, sem as mídias, sem interferência, né, da internet, e isso tem sido cada vez mais raro. E é nesses momentos que a gente pode conversar e entender, né? Uma outra questão fundamental é a gente acompanhar os filhos mesmo, não só nas mídias, mas conversar, conhecer os amigos, entender o que está acontecendo, né? De que ele está se ocupando, que jogos ele está jogando, né? Que é impossível hoje impedir os jogos, mas pelo menos acompanhar, entender, conversar sobre, né? São formas da gente poder ajudar a criança ou adolescente a ter essa condição da empatia, a ter confiança em si mesmo, né? Então, é tempo de qualidade, é um modelo, são questões fundamentais, simples, né? Não precisa tanto, a gente imagina que tem que colocar no melhor curso de inglês, na melhor escola, e às vezes esquece dessa outra parte, que é mais simples, mais barata, né? Custa o nosso tempo. Na verdade, nosso tempo é precioso. Mas, de qualquer forma, são E não talvez volta. fundamentais, não volta, e talvez sejam mais importantes do que essa outra questão, sabe? Sim, e tem um outro ponto que eu gostaria de abordar aqui, nós não temos mais muito tempo, porque é um assunto muito interessante, eu tenho bastante curiosidade a respeito, adoro falar sobre comportamento humano, mas também foi um estudo divulgado pela revista Você S.A., também nesse ano de 2022, falando agora sobre adultos, sobre perfil de líderes, né, onde líderes narcisistas, eles têm menos resultados positivos
junto às suas equipes, porque nenhum líder trabalha sozinho, né? Precisa de uma equipe para liderar, né? Um gestor precisa de uma equipe para gerenciar. E nós estamos falando também agora de outra máxima, né? Para fazer um paralelo com essa pesquisa, daquilo que a gente comenta muito, né, no meio corporativo, iniciativa privada, iniciativa pública, que seria: quer conhecer uma pessoa, dê poderes a ela. Encaixaria muito também no perfil narcisista, né? Com certeza. Primeiro porque o líder, ele precisa fazer junto com a equipe, ele precisa motivar pelo carinho, pelo afeto. A liderança autocrática, autoritária, não funciona mais hoje em dia, né? Então, o líder tem que ser aquele que inspira, que motiva. E o melhor jeito de fazer isso é dar o exemplo, né? E o líder narcisista, provavelmente, ele vai querer ser elogiado o tempo todo. E isso dificulta muito a relação, né? Até porque os colaboradores, eles também precisam ser vistos nas suas necessidades, atendidos, elogiados. É isso que faz um time, né? Então, se tem alguém que quer brilhar o tempo todo e sozinho, o time não vai acontecer, né? E é muito real essa questão do poder. Quando uma pessoa tem poder, ela realmente revela quem ela é. Ela mostra como ela quer ser tratada, ela exige um tratamento diferenciado se for narcisista, né? Então, a pessoa que exerce um cargo que demanda poder, ela revela, de fato, como ela funciona, o que ela deseja, o que ela espera do outro, certo? Então, essa máxima é, de fato, uma grande verdade. Porque as pessoas, elas deixam de ser colegas de trabalho ou funcionários para serem peças de xadrez dentro daquele jogo do ego que tem que ser inflado o tempo todo, né? Uma fogueira de vaidades, Um né? artifício. Oi? Uma fogueira de vaidades, muitas vezes, né? Que é, assim, uma guerra de narcisistas, né? As pessoas esquecem que quando o jogo acaba, todo mundo vai para a mesma caixa, do mesmo jeito, né? Ou seja, nós somos todos iguais, com atribuições, funções, conhecimentos, saberes diferentes, né? Mas todos merecemos igual respeito, tratamento, carinhoso, respeitoso. Então, assim, essa é uma máxima mesmo, né? As pessoas ficam brigando, às vezes, né, o líder narcisista, por exemplo, né, fica brigando para aparecer mais que todo mundo e deixa de incluir, né, os colaboradores. E realmente, hoje, a gente precisa, né, cada vez mais desenvolver inteligência emocional, trabalhar em equipe, em grupo. Isso tem que ser resgatado, que eu vejo que no mercado hoje não adianta você ser inteligente ou ter capacidade, sei lá, de gestão, se você não tem essa habilidade de motivar e de fazer as pessoas seguirem seu modelo, né? Então, hoje a inteligência emocional é muito importante. E a pessoa narcisista, que tem esse transtorno, ela não tem muito essa condição, né, de inteligência emocional, justamente porque não enxerga o outro, as necessidades do outro, né? Ela tem Então, isso é necessidade muito de que o outro diferente. enxergue o posicionamento dela O e tempo ela todo. vai brigar por aquilo até conseguir, mesmo Exatamente. errada. Mesmo que seja uma coisa ruim para o grupo Uhum. todo. Uma pessoa não tem essa percepção, né? Então, falta ali inteligência emocional, que é justamente a capacidade de se conhecer, de entender suas emoções, mas também de entender o outro, né? Faz parte da inteligência emocional você ter essa capacidade de empatia, né? De se colocar no lugar do outro. E é o que a pessoa narcisista tem muita dificuldade de fazer. Exato, então tá aí, né? O resultado da pesquisa é que líderes narcisistas realmente não obtêm resultados satisfatórios com suas equipes na gestão. E para Exatamente. finalizar, né, já que estamos falando sobre traços da personalidade, né, sobre o narcisismo de maneira específica, tratamentos, né? A pessoa identificou no filho, identificou em alguém, identificou em si mesmo, né? Quer se tratar, quer melhorar, né? O que fazer? Então, na verdade, o tratamento envolve muito a questão da psicoterapia, tá? Que é um espaço para, inclusive, para rever isso e para tentar aprender ou desenvolver essas habilidades, né? O tratamento médico, nesses casos, é sintomático. É muito comum que a pessoa que tem o transtorno da personalidade tipo narcisista, que ela tenha um quadro associado de depressão, tá? Então, o tratamento, nesses casos, é sintomático.
Porque lembra que lá no fundo tem um sentimento de inferioridade? Sim. Então, tem um quadro depressivo associado. E aí, o tratamento medicamentoso, quando ocorre, é para tratar os sintomas, tá? Aquilo que está aparecendo enquanto sintoma. E o tratamento psicoterápico é de longa duração para ajudar a pessoa a tentar melhorar essa condição, ter uma visão melhor de si mesmo e conseguir de si mesmo no sentido de ver suas limitações, né? E conseguir também enxergar melhor o outro, ter mais empatia, desenvolver isso que a gente chama de empatia, tá? Então, é um tratamento a longo prazo e é isso, é basicamente psicoterapia. Bom, é muito importante, né, para a gente conviver em sociedade, que a gente consiga se compreender para conviver melhor com as pessoas. O objetivo é esse, né? Nós não nascemos para ficarmos sozinhos, mas ao mesmo tempo para transformar a vida de ninguém num pesadelo. Então, essas pessoas acabam afastando, né, gente querida, família, amigos, por conta desse traço de personalidade que pode ser tratado com auxílio de profissionais capacitados. Exatamente. A Vani Cardoso Leal, com a gente nessa edição do Perspectiva, psicóloga, coordenadora do curso de psicologia da faculdade Insted, falando com a gente sobre um tema bastante atual e que voltou a ser discutido, voltou a ser estudado no mundo todo, motivado aí pelo comportamento das pessoas nas mídias sociais. Eu quero agradecer sua participação com a gente, viu, Avani? Seja sempre muito bem-vinda, obrigada. Estou às ordens, viu? Eu que agradeço um monte, fico muito honrada com o convite. Lívia, um abraço, viu? Um beijão para você. Só lembrando aí aos nossos telespectadores que o programa Perspectiva vai ao ar pelo canal 9 da NET na TV Alemes, também nos canais digitais da TV Legislativa de Mato Grosso do Sul, no YouTube, no Spotify, além da TV Educativa em canal aberto, né? TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.